A gente já falou sobre isso, né? De respeitar e proteger seu capital. Por quê? Recuperar depois de perder, matematicamente e psicologicamente é muito difícil. Então a ideia não é perder tanto dinheiro antes de parar. E aí, estatisticamente também, grandes perdas no início têm um impacto maior na recuperação do longo prazo, né? Então, vamos separar no máximo 10% do nosso capital para utilizar na fase de aprendizagem. Pode crer que você vai perder esse dinheiro, mas você bota o resto na renda fixa e daqui a um ano você recuperou, tá? Nunca mais nós vamos colocar mais do que 25% de nosso capital total em renda variável, mas eu acho que isso é para alguém que já sabe operar, né? O principiante, 5%, 10% no máximo. E tem ótimos produtos de renda fixa hoje em dia que tem um resultado, tem um retorno muito bom, com baixíssimo risco. E isso na verdade, é o que mais é mais adequado para a grande maioria. Ok, capital suficiente. Muitas pessoas entram no mercado sem capital suficiente e vêm falar comigo. Você acha viável eu com R$ 1.000 operando um contrato no mini índice, consigo ganhar dinheiro e sobreviver disso? E na verdade não tem como, né? Porque sempre tem as questões de custos operacionais que comem uma certa porcentagem de nosso capital. Quando você tem capital insuficiente, você tem já vários fatores matemáticos contra você. Então tem que ter um bolo bom. Tem que ter capital suficiente para poder aguentar os trancos no início do processo. Quando você tem mais capital, você tem custos operacionais proporcionalmente menores, você tem mais diversificação, você pode operar mais, vamos operar com tamanho pequenininho, sempre com stop curto e perdas pequenas, para poder operar mais e ganhar mais experiência. Então, assim você vai desenvolver sua cabeça também, né? Tem que treinar, não tem jeito, não tem como escapar. Lembrando que nosso objetivo era sobreviver no longo prazo e depois disso vem dinheiro, tá? Retorno de investimento, o que é? É nada mais do que mudança de preço dividido por tempo. E nós queremos um retorno de investimento bom e positivo. Então, quando a mudança de preço for positivo, retorno de investimento é positivo. Se acontecer isso em pouco tempo, como o tempo está no denominador, nosso retorno de investimento é maior, certo? Agora, o que acontece? Isso normalmente acontece na tendência. Na tendência, você sabe, o preço vai longe em pouco tempo. Então, retorno de investimento, que na verdade são os eixos dos nossos gráficos, né? Um gráfico financeiro tem o eixo Y em preço e o eixo X em tempo. Então, quando a gente ploteia um gráfico de preço, a gente está vendo retorno de investimento. Okay? Vamos ver o que aconteceu quando você tem pouco mudança de preço. Bom, seu retorno de investimento é ruim, porque o preço não vai a lugar nenhum. E quando o tempo está como está em denominador, se também houver ou passar muito tempo, seu retorno de investimento piora ainda. E mesmo se a gente não tiver mudança de preço, mas o preço fica andando de lado, como a gente tem tempo correndo sempre no denominador, a gente tem retorno de investimento ruim quando o preço anda de lado. Variáveis no resultado final, quer dizer, como é que a gente ganha dinheiro ou perde dinheiro, ok? Seu lucro líquido é o que você ganhou nos trades, menos o que você perdeu nos trades e os custos, né? Mas as pessoas acham que o lucro é mais baseado no número de trades ganhos. Mas não é. Também tem que considerar quanto você ganha. Não é só quantos trades você ganha, mas também quanto você ganha quando ganha. Então, o que a gente quer?
A gente quer, claro, aumentar o número de trades ganhos e aumentar a média nos ganhos. Isso só acontece na tendência. Você vai ver por quê daqui a pouco. Aí o prejuízo, o número de trades perdidos, mas também quanto nós perdemos. Então a gente quer diminuir o número de trades perdidos e diminuir a média das perdas. Isso ajuda a baixar o prejuízo. Ok? Então vamos olhar isso de uma perspectiva diferente, né? Aqui o lucro, número de trades ganhos vezes média no ganho. Prejuízo, número de trades perdidos vezes a média das perdas. Mas vamos fazer aqui mesma coisa, uma relação um pouco diferente, né? Número de trades ganhos em relação de número de trades total. Isso a gente chama-se assertividade, né? Por enquanto, a grande maioria quer achar um trade system que ganha 80% dos seus trades, né? Não é isso que você quer? É basicamente fixo, baseado no fractal 5.3 e o caos do mercado. O número de trades ganhos normalmente é fixo na casa de 40% a 45%. Isso quer dizer que você vai perder mais trades do que ganhar. Vai perder mais trades do que ganhar. Vai ganhar somente 40% dos seus trades, né? Então, a gente tem que entender que isso é basicamente fixo, baseado na estrutura de preço, fractal 5.3, e seu comportamento. E no longo prazo, jogando uma moeda tem melhor índice de acerto do que um bom trade system. Como é que pode ser? Bom, daqui a pouco a gente vai ver. E tem do outro lado, né, dessas relações, a relação risco-retorno. O lado esquerdo da sua tela é a assertividade. E o lado direito da sua tela é a relação risco-retorno. E claro que a gente quer aumentar a média dos ganhos e diminuir a média das perdas. Isso faz o nosso resultado aumentar. Acontece normalmente só na tendência. A média dos ganhos aumenta na tendência porque o preço vai longe. E a média das perdas é sempre pequenininho. Nós vamos limitar isso com o nosso stop, sempre. Então, o que é uma boa relação risco-retorno? Olha o que acontece na consolidação. Quando a média dos ganhos é pequeno e a média das perdas aumenta. Estou falando assim, do ponto de vista de relação risco-retorno. Então, na tendência a gente tem chance de ganhar mais e na consolidação a gente tem chance de perder mais. Então, qual é um bom relação risco-retorno? Qual é um bom relação risco-retorno? 2, tá bom? Quando a gente ganha 2 vezes mais do que a gente perde, é bom? Não. E você vai ver daqui a pouco, porque a gente precisa sempre procurar uma relação risco-retorno maior do que... Relação risco-retorno. Então, operar somente em condições técnicas com alvos distantes para aumentar a média do ganho no longo prazo. Isso só acontece na tendência. E garantir uma média de perda pequena, a gente faz isso com stop. O stop protege nosso capital, o stop protege a nossa cabeça, tá? Então, olha só, no longo prazo, jogando uma moeda tem melhor índice de acerto do que um bom trade system.